Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Acordo de livre comércio entre o Mercosul e a EFTA prevê acesso preferencial para os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil. Brasil deverá crescer de 240 milhões de toneladas de grãos para cerca de 300 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Consumo interno tem sido fraco para a carne suína no Brasil. Exportações de aves apresentam novo crescimento no último mês. Vendas de carne suína também manteve ritmo positivo neste ano. E as vendas de carne bovina, elas seguem enfraquecidas mesmo agora no início do mês. O Agora Agro já está no ar. O Acordo de Livre Comércio firmado entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, integrado por Suíça, Noruega, Islândia, Liechtenstein, prevê acesso preferencial para os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, com a eliminação de tarifas ou concessão de cotas. Alguns dos setores que serão beneficiados com o acordo são carne bovina, carne de frango, milho, farelo de soja, melaço de cana, mel, café, frutas e suco de frutas. As negociações entre os dois blocos tiveram início em janeiro de 2017 e foram concluídas após 10 rodadas. Com um PIB de US$ 1 trilhão e uma população de 14 milhões de pessoas, o EFTA é o 9º maior ator no comércio mundial de bens e o 5º maior no comércio de serviços. O Ministério da Economia estima que o acordo Mercosul-EFTA irá incrementar o PIB brasileiro em mais de US$ 5 bilhões num período de 15 anos. Uma outra projeção é o crescimento de 5,9 bi e de 6,7 bi nas exportações e nas importações totais brasileiras, totalizando um acréscimo aí de 12,6 bilhões de dólares na corrente comercial brasileira. Espera-se um incremento substancial de investimentos no Brasil, da ordem aí de 5,2 bilhões de dólares no mesmo período. Em 2018, a corrente de comércio entre Brasil e o EFTA totalizou 4,5 bilhões, com exportações de 1,7 bi, compostas principalmente por ouro, produtos químicos como óxido de alumínio, café, soja, carnes e preparações alimentícias diversas, e importações de 2,8 bilhões de dólares, com destaque para produtos farmacêuticos e químicos, produtos orgânicos, máquinas e equipamentos, petróleo, gás, peixes e crustáceos. No período de 10 anos, precisamente a partir da safra 2018-2019 até a safra 2028-2029, o Ministério da Agricultura brasileiro está projetando um crescimento dos atuais 240 milhões de toneladas de grãos produzidas aqui no Brasil para cerca de 300 milhões de toneladas. Essas projeções indicam que a região sul do país e o centro-oeste vão liderar a maior parte desse crescimento. O Paraná, por exemplo, ele deverá avançar de uma produção média de soja dos atuais 23 milhões de toneladas para quase 29 milhões de toneladas na safra 2028-2029, considerando as duas safras de milho. O estado avança de uma média de 17,6 milhões de toneladas de milho na safra 18-19 para cerca de 27 milhões de toneladas na safra 2028-2029. Na produção de carnes, o Paraná deve passar das atuais 26 milhões de toneladas para 33 milhões de toneladas, segundo essa estimativa do Ministério da Agricultura. O consumo interno tem sido fraco para a carne suína aqui no Brasil. Isso de acordo com o levantamento da Scott Consultoria. Os analistas apontam que
o início de setembro ele não trouxe ânimo para o mercado, para esse mercado que estava esperando esse crescimento. Nas granjas paulistas, o animal terminado segue com preços estáveis, cotados em média R$ 83,00 por arroba. Já são 28 dias de estabilidade neste elo da cadeia. No mercado atacadista também não ocorreu a reação esperada. Houve somente uma ligeira recuperação nos preços de 0,8%, refletindo o descompasso entre a oferta e a demanda. A carcaça passou de R$ 6,40 por quilo para R$ 6,45. No mercado externo, o mês de agosto terminou com redução no volume exportado, tanto na comparação mensal como na comparação anual. O volume de carne in natura caiu 26% em relação a julho último e 18,6% em relação ao igual período do ano passado. Para o curto prazo, segundo analistas da Scott Consultoria, as vendas devem ganhar fôlego no mercado doméstico com a entrada dos salários da população já em circulação. E depois do intervalo você vai ver que o planejamento é fundamental para que a pecuária de corte seja lucrativa e a sua influência no meio ambiente. É um minutinho só e eu volto já. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu conversei com Guilherme Pontieri. O Guilherme Pontieri ele é pecuarista e hoje, atualmente, ele está classificado como o 6º maior produtor de carne bovina do Brasil, numa área de apenas 270 hectares. Confira. Eu vou conversar agora com Guilherme Pontieri. Ele é médico veterinário e é o proprietário aqui da Agro Pontieri. E o Guilherme vem fazendo um trabalho altamente interessante na pecuária. E não só na pecuária, como na agricultura também. Ele aqui, vamos dizer de maneira geral, misturou as coisas, a agricultura com a pecuária. E é por isso que hoje ele está classificado ou colocado como o 3º maior pecuarista do país em valor agregado em pecuária e agricultura. E o Guilherme é o 6º maior do Brasil dentro da pecuária de corte, onde ele vem obtendo, vamos dizer assim, uma renda superior a R$ 1.000 por hectare com a pecuária. O Guilherme deve ser um dos primeiros, ou talvez o único no mundo, a fazer uma estação de monta curta, com apenas 45 dias. Guilherme, como é que é fazer uma estação de monta com 45 dias? Uma pergunta simples, uma resposta muito complexa. Uma estação de monta curta, de 45 dias, ela nos facilita uma série de coisas dentro da fazenda. A gente sabe que os bezerros nascidos em agosto, setembro, são os melhores bezerros, são os melhores que desmamam mais pesados. E além disso também permite com que essas vacas desmamem mais cedo e que elas tenham uma condição de pastagem ainda boa no final de abril e maio, para depois de desmame desses bezerros se recuperarem. Então a nossa estação de monta ela começa dia 1º de novembro e vai até dia 15 de dezembro. Assim, eu penso que é a estação de monta mais curta do Brasil. É uma estação de monta que não passa por ano seguinte, nem pega nem Natal e Ano Novo. A vaca tem que ter genética para poder ter uma condição de fertilidade que nos permita a expor esse animal num período muito curto.
E também nós temos de ter um sistema produtivo e manejar esse animal para que ele chegue com um bom score corporal nessa época. Os 3 primeiros dígitos querem dizer a sequência de nascimento no ano. Os 2 últimos dígitos é o ano de nascimento. Então é um animal nascido em 2017, a sequência de nascimento 300. É um animal de final de safra, animal de outubro de 2017 com nascimento. Estação de monta é de novembro de 2018. Essa novilha foi emprenhada. E previsão de parto agora para setembro de 2019. Então, ou seja, deve parir com 23 meses de idade. Então, Toninho, esse é um lote de machos recém-desmamados. Os animais foram desmamados agora no dia 15 de abril. Eu faço uma desmama mais precoce, os animais entre 6 e 7 meses de idade. Desmamaram por volta de 230 quilos de peso vivo. Esses animais vão continuar aí na pastagem de integração com agricultura, comendo 0,5% do peso vivo de concentrado. E é esses animais que daqui 12 meses serão se descartados aqueles que nós vimos no início da reportagem. Então eles vão estar, o descarte, que aqueles que não passarem pelo crivo da avaliação genética e avaliação funcional do Qualitas, eles vão ser descartados e serão aqueles que nós olhamos lá com 590 quilos, com 19 a 20 meses de idade. Isso, os que passarem na avaliação genética e funcional serão touros que serão comercializados num leilão que a gente faz anual. Esse ano o leilão é dia 6 de outubro. Baseado nisso tudo que você falou, as suas fêmeas são emprenhadas com que idade aqui? Desde 2011, nós iniciamos o projeto de prenhez aos 13 e 14 meses de idade. O Leonardo do Qualitas, o Emerson, soltou esse desafio para a gente. Nós já vimos com uma evolução importante da média da circunferência escrotal nos machos. Eu creio que isso é muito importante. Quem faz cria, recria, engorda, precisa desse número. Quanto maior essa circunferência escrotal medida aos 15 meses, nos diz se esse animal já entrou em puberdade ou não, ou seja, em que pé está a precocidade do teu rebanho. E nós já vimos já com algum tempo com uma circunferência escrotal acima de 27 centímetros de média no rebanho. Isso deu o start que a gente já tinha uma condição genética de precocidade para iniciar esse projeto de prenhez aos 13, 14 meses. Iniciamos já em 2011. E interessante que eu utilizei e utilizo algumas ferramentas de manejo e intensifico essas ferramentas para que eu tenha uma evolução mais acelerada dos meus indicadores, meus índices de melhoramento genético. Então essa estação de monta curta de 45 dias me permite manter os meus animais em uma condição severa de desafio. E eles têm de manifestar, eles têm de produzir nesse sistema que eu criei. O animal que não se adequar, não encaixar nesse sistema, ele vai ser descartado. Então você, com o tempo, vai criando um animal ideal para esse sistema de produção pensado no início. Então a prenhez aos 13, 14 meses que deu início a 2011 e já de cara com índice acima de 80%, nos permitiu a fazer o quê? O que não emprenha com 13 meses, vamos descartar. Então, desde 2011, desde a estação de monta de 2011, nós desafiamos os animais ou iniciamos a reprodução dos animais aos 13, 14 meses, e o que não emprenha nessa idade é descartado, dentro da estação de monta de 45 dias, na mesma estação de monta das vacas. Então, a mesa da estação de monta das novilhas é a mesma estação de monta das vacas. Eu moldei o meu sistema de produção para que eu consiga tirar o máximo resultado por hectare ano. Esse é o nosso desafio. E nós medimos isso através da consultoria da Integra. O Antônio Chácara, agora na última benchmark que ele fez da safra de 2017-2018, nós ficamos em sexto colocado com uma rentabilidade acima de R$ 1.200 por hectare. Isso na pecuária? Na pecuária. Uhum. Então, quer dizer, o que mostra se o sistema está sendo rentável ou não, o modelo desse sistema que foi criado, se ele está dando resultado.
Não adianta eu criar um sistema que no final ele não me sobre, né? Ou aquilo que a gente não esteja pensando de resultado. Bom, de maneira geral, pelo que você comentou, o negócio é o seguinte, é gestão, é planejamento. Sem isso, não vai a lugar nenhum. E aqui, a propriedade do Guilherme vem obtendo esse resultado, é uma das mais produtivas do país, numa área, vamos dizer, relativamente pequena, quando comparável com inúmeras fazendas aí acima de 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 hectares, né? Essa ideia de trabalhar intensivo a pastagem, ela veio da consultoria do Adilson. Então, o Adilson traz muito bem esse conceito de trabalhar o pasto como se fosse uma cultura. E como eu venho de agricultura, o nosso negócio 95% da nossa receita é agricultura, a gente tem essa mentalidade de agricultura, de intensificar, de produzir cada vez mais numa área menor. E isso eu trouxe para dentro da pecuária, tem uns 6 anos, e trabalhando com análise de solo, correção, adubação. Fazendo a lição de casa. Sim, aquilo que é retirado do solo, aquilo que o pasto produz e o boi come e transforma em carne, a gente repõe através de fertilizante, fosfatagem, potássio, nitrogênio, né? Então é feito como se fosse agricultura. O que extrai do solo a gente coloca de volta. Bom, resumindo tudo isso que você falou, nós podemos ter hoje, em qualquer propriedade, independente do tamanho, uma pecuária lucrativa? Com certeza. Acredito que o que falta, no primeiro lugar, o que falta é investimento. E depois atitude. Então, se você tiver atitude, às vezes não tem dinheiro para aplicar, você não vai realizar aquilo que você pensa. Em primeiro lugar, investimento. O agricultor hoje, o produtor de soja, em novembro, quando ele planta a soja, ele está enterrando aquela semente, está colocando R$3.000 ali junto com aquela semente por hectare, para pegar um resultado aí 120 dias. E aí eu te pergunto, que pecuarista que investe R$3.000 por hectare ano, isso nas suas propriedades? Esse é o ponto principal no meu entendimento, falta-se investimento. Se você investir e tiver a atitude de usar o que há no mercado de tecnologia disponível, de conceito, de ideias no teu negócio, pode ter certeza que você vai produzir muito e muito, muito. E depois do intervalo, nós vamos falar da pecuária de corte e a sua influência no meio ambiente. É um minutinho só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido, ele é agrônomo, ele é perito ambiental e também gestor de empresas. E nós vamos falar de um tema muito interessante, de um tema atualíssimo. Nós vamos falar sobre o carbono, vamos falar sobre a pecuária e a sua influência no meio ambiente. Guido Juliano, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado, Guido, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer. Obrigado, Guido. Ô, Guido, muito se tem falado que a pecuária é um problema sério no país, que a pecuária gera gases que prejudicam a atmosfera, e que pecuária é isso, e que pecuária é aquilo. Tá. Eu até concordo até certo ponto, porque muitas áreas no Brasil foram desmatadas, simplesmente por desmatar, e estão desmatadas até hoje.
e ainda se continuam a desmatar. Mas acontece que no Brasil, na atualidade, não há necessidade de derrubar mais nenhuma árvore. Nós temos condição, nós temos área suficiente para crescer e crescer muito. Então, com uma certa racionalidade, nós podemos sim manter um equilíbrio entre a produção agropecuária, o meio ambiente e, obviamente, a população. É mais ou menos por aí, Guido? Antônio, existe toda uma polêmica sobre as emanações de gás carbônico na atmosfera e alguns grupos de ambientalistas, não todos, querem culpar as atividades agropastoris. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar, o gás carbônico, o CO2, é o gás da vida. Sem CO2 não existiria vida na face da Terra. É muito fácil nós chegarmos a essa conclusão. A fotossíntese feita pelas plantas, ela necessita de água, nutrientes, luz e CO2 captado da atmosfera. E nesta captação, reações químicas acontecem para se produzir amido, aminoácidos, alcaloides, fibras, açúcares, que são essenciais à vida de todos os seres vivos aqui na Terra. Então, falar do CO2 como um vilão, não. O CO2 é vida. E outra coisa, Antônio, a produção de CO2 na agricultura e na pecuária é igual à história do álcool. O etanol que é produzido, ele capta o gás carbônico da atmosfera e depois, quando você queima no tanque do seu carro, no motor do seu carro, esse CO2 é devolvido. Então, o balanço dá 0 a 0. Então, dizer que o animal está emanando metano, que os dejetos emanam metano, o CO2 e assim por diante, isso é eu diria uma forçação de barra. O CO2 é este gás que nos traz a vida. E outra coisa, Antônio, quem controla o CO2 na face da Terra são os oceanos. E é bom que nós, digamos, 71% da Terra é composta de oceanos. Então, não são as atividades humanas. 97% do CO2 que circula na Terra vem dos oceanos. Apenas 3% vem das atividades humanas. Pois é, Guido, nós estamos vendo aí no nosso painel pegadas de carbono da carne a pasto. A gente observa o seguinte, que esse é um estudo que já foi feito em nível mundial. É um estudo já testado, comprovado, aprovado, que realmente o setor agropecuário talvez seja um dos que menos polui. Concordo que às vezes existem excessos na aplicação de defensivos agrícolas. Nós temos produtores que infelizmente não respeitam período de carência, mas o remédio que salva também ele pode matar, né, Guido? Quer dizer, tudo aquilo que é em excesso é prejudicial. Eu acho que o que nós precisamos é de um equilíbrio. E esse equilíbrio, por mais que se falam, pode ter certeza absoluta. Nós não temos 100% do setor agropecuário certinho, não correto. Porque em todos os setores existe o bom e o ruim. Agora, nós temos uma consciência muito grande do setor agropecuário que vem fazendo a lição de casa, né, Guido? Nós temos dezenas de produtores que estão, sim, preservando o meio ambiente. Pode ter certeza absoluta disso. Agora, nós temos que produzir comida. Como é que nós fazemos, Guido? A população está crescente. E essa população precisa de comida. Agora, existe contaminação? Existe, sim. Eu acho que dentro dessa cadeia, todos nós temos uma parcela de culpa, né, Guido? A própria população da cidade. População da cidade emana muito gás. O esgoto doméstico emana metano e CO2 demais. O lixo doméstico, que vai para os lixões, para os aterros, fica o tempo inteiro emanando gases
metano e CO2. E outra coisa, Antônio, a agricultura hoje é altamente tecnificada. O sistema de plantio direto retém carbono no solo através de todo um trabalho de tecnologia. Esse carbono é retido na superfície do solo, que são os restos culturais da lavoura anterior, e também as raízes. Então, hoje a agricultura é uma grande sequestradora de carbono também, e as pessoas não querem admitir, quer dizer, esses analistas, que eu diria assim, que falam de maneira superficial como a agricultura e a pecuária caminha. Ô Guido, eu acho que tudo existe saída, temos conserto para basicamente quase tudo, e tudo gira através de uma questão cultural, de uma questão de educação, de uma questão de um trabalho a longo prazo. Podem ter certeza absoluta de uma coisa: o nosso país, na sua maioria, está fazendo sim o dever de casa. Pode ter certeza absoluta disso. São campanhas, às vezes, que a própria igreja faz de conscientização, são campanhas técnicas, são reuniões, e eu tenho certeza absoluta que num curto espaço de tempo nós não vamos conseguir acabar com uma série de mazelas, mas nós temos condição sim, em nível mundial, de ser o país que mais preserva aqui no nosso planeta. Né, Guido? Com certeza. Nós precisamos, evidentemente, mostrar para a população que nós estamos provendo o alimento e cuidando do meio ambiente. É verdade, Guido. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que essa conversa é muito boa, e é através dessas conversas que a gente vai conseguindo levar assim, uma série de informações importantes para que as coisas fluam e fiquem em melhores condições. Obrigado, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Um grande abraço, um bom dia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.